Neste vídeo, vamos conversar sobre algumas propriedades relacionadas à operação de divisão, tendo por base o conjunto dos números naturais. O objetivo aqui não é entrar em detalhes a respeito de congruência, e sim propriedades de divisão. A questão que a gente vai resolver diz respeito ao número n, que ao ser dividido por 7 deixa resto 5. Qual vai ser o resto da divisão de n mais 4, quer dizer, o número original acrescido de 4 unidades, pelo mesmo resto 7? Pois bem, vamos representar essa informação aqui na forma de uma divisão, utilizando lá o algoritmo de divisão. O dividendo é n. Esse dividendo, esse número vai ser dividido por 7. A gente não sabe qual será o quociente, vou representar através de Q, e no caso aí o resto vai ser 5. Ou seja, vão sobrar 5 unidades aí dessa divisão. Para a gente entender o que acontece com o resto, na medida que a gente aumenta ou diminui o valor do dividendo, observa o seguinte, o resto é de 5 unidades. Se eu retirasse do dividendo 5 unidades, quer dizer, se eu dividisse o número 5 unidades menor, se eu dividisse uma quantidade menor, esse resto passaria a não existir mais. Por outro lado, se a gente acrescentasse no dividendo 2 unidades, a gente vai acrescentar ao dividendo 2 unidades. O que acontece quando a gente acrescenta ao dividendo 2 unidades? Você poderia pensar, você vai distribuir 2 unidades a mais, você vai dividir 2 unidades a mais. Então a divisão na prática é essa, n mais 2 dividido por 7. Vamos supor que o quociente seja Q. No caso, se a gente acrescenta, se a gente reparte 2 unidades a mais, eu posso pensar que essas 2 unidades a mais sobrariam como resto. Então, de início, o resto, olha qual seria? 7. Só que aí a gente entra numa incoerência, numa incongruência aqui. Qual que é? Numa divisão, o resto tem que ser menor do que o divisor. Então, vamos reestruturar os termos da divisão. Como assim reestruturar? O resto da divisão tem que ser menor do que 7. Só que esse resto que sobrou aqui é suficiente para acrescentar uma unidade ao quociente da divisão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse resto e acrescentar uma unidade ao quociente. Ou seja, aquelas 7 unidades que teoricamente sobrariam, agora não vão sobrar mais. Então, acrescentando 2 unidades, o resto passou a ser 0. Por fim, acrescentar 4 unidades consiste em acrescentar 2 unidades ao que a gente acabou de indicar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar mais 2 unidades aqui ao dividendo dessa divisão que a gente acabou de fazer. Então, não vai ser mais n mais 2 somente, não. Vai ser n mais 2, quer dizer, n mais 4. Vou dividir pelo mesmo número que é 7. O quociente agora continua sendo o que é mais 1. O problema aqui agora é o seguinte. Como eu estou distribuindo 2 unidades a mais, essas 2 unidades a mais não são suficientes para acrescentar uma unidade ao quociente, ao resultado da divisão. Como não são suficientes para acrescentar, elas passarão a figurar como resto nessa nova divisão. Enfim, nessa nova divisão, na divisão de n mais 4 por 7, a gente vai obter de resto 2 unidades. O gabarito aqui é a alternativa A. Também posso concluir que nessa divisão o resto vai ser uma unidade maior do que o resto da divisão informada lá no início do enunciado. Agora, vou deixar uma questão aqui para vocês pensarem.
O exercício envolve e acompanha a mesma estrutura da questão que a gente acabou de resolver. É um número natural n, que dividido por 27 deixa como resto 7. O que vai acontecer com o resto da divisão se a gente acrescentar 50 unidades ao n para continuar a dividir pelo mesmo número 27? Pensa um pouquinho nessa questão aí e deixa aí a sua resposta. Fico por aqui e até a próxima questão.